Olá, vamos para mais uma aula da disciplina de programação para dispositivos móveis. Nessa aula aprenderemos sobre as activities, o seu ciclo de vida e como podemos navegar entre elas. Em aulas passadas nós vimos que o sistema Android ele possui 4 pilares principais. Dentre eles nós temos as activities, os servers, os Content Providers e o Broadcast Receivers. Então, nessa aula, vamos abordar um pouquinho mais sobre as Activities. Uma Activity é um módulo único, independente, que normalmente está ligada a uma tela de interface com o usuário. E dentro das Activities também, nós podemos ter todas as funcionalidades correspondente ao aplicativo. É a Activity que vai permitir com que o seu aplicativo possa fazer a interação com o usuário. Nós já vimos que o sistema Android possui os seguintes códigos. O seu gerenciamento de memória, os seus métodos, entre várias outras coisas. Isso tudo vai influenciar em como nós podemos desenvolver o nosso aplicativo e vai também definir a qualidade deste aplicativo. As Activities, como eu já falei, ela possui vários estados internos. As Activities elas são criadas, são inicializadas, são pausadas, são destruídas. Os eventos que se passam em uma Activity são conhecidos como ciclo de vida e ele pode incluir os seguintes estados: onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy e onRestart. Mais para frente, nós vamos aprender sobre cada um deles e implementar esses métodos para que a gente possa, de fato, ver e aprendermos como que esses métodos eles se comportam. O ciclo de vida de uma Activity ele é muito importante, porque cada ponto dele vai fornecer uma oportunidade para você realizar uma ação. Por exemplo, a gente pode definir uma configuração do aplicativo quando a Activity for inicializada. Ou, por exemplo, nós podemos fazer uma limpeza das variáveis e dos objetos quando ela for pausada. Ou até mesmo nós podemos salvar os dados do usuário quando ela for destruída. A configuração de uma Activity é realizada no momento em que é criada. Então, ao você inicializar o aplicativo, o método onCreate ele é chamado. E aí é onde que configura a Activity. Após ela ser inicializada no método onStart, ela fica visível para o usuário. Assim, quando ela for reiniciada ou quando ela for pausada, ela também fica visível. Uma Activity pausada pode ser parcialmente visível. Por exemplo, quando é vista atrás de uma janela de diálogo. Quando é interrompida, não fica visível para o usuário. Por último, ela vai ser destruída quando a gente finalizar o nosso aplicativo. Para cada estado, existe um método de retorno dentro da Activity, que é esses métodos que eu acabei de mostrar para vocês. O onCreate, o onPause, o onResume, onStop e onDestroy.
Então, revisando o ciclo da Activity. Quando nós inicializamos uma Activity, é chamado o método onCreate. É o método que vai criar essa Activity. Logo após o método onCreate, é chamado o método onStart, que é onde que ela fica visível para o usuário. A partir daí, você pode chamar o método onResume. Esse método onResume, ele mostra a Activity em primeiro plano, e caso ela estiver em segundo plano, ou seja, escondida, é chamados os métodos onPause, onStop, ou até mesmo o método onDestroy, que aí pode ser que a gente feche a nossa aplicativa. Dentre os métodos onPause, eu posso novamente voltar e inicializar a minha Activity, então ela vai ficar visível novamente. O método onStop também é permitido fazer isso, então eu faço com que a minha Activity ela novamente fique em primeiro plano. Do método onStop, nós podemos também ir para o método onRestart, que eu volto a Activity para primeiro ponto. Então eu não crio ela, eu somente reinicio essa Activity. E no método onPause também, nós podemos voltar para o método onResume. Vamos passar para frente e ver cada um desses métodos e o que cada um faz. O método onCreate é um método usado para configurar a interface de usuário. Nós usamos o método setContentView. É ele que inicia todas as partes estáticas da Activity. Isso faz do método onStart um bom lugar para certificar de que todos os recursos requeridos continuam disponíveis. Por exemplo, o seu aplicativo vai utilizar o GPS. O método onStart é um bom lugar para que você verifique se o GPS está ou não disponível. Já o método onStart é um método que é executado depois que a Activity vai ser enviada para o segundo plano. Ele é acionado sempre que a Activity voltar para o primeiro plano. Um bom lugar para que a gente pode fazer coisas, por exemplo, como obter intents e dados extras. O método onResume é um método que é acionado quando a Activity se inicia e quando reinicia. O método onPause é um método acionado quando a Activity deixa o primeiro plano. Isso pode significar que uma janela de diálogo está sendo mostrada na tela, por exemplo, ou pode significar que este é o primeiro passo para que a Activity seja parada. No método onPause, é ideal para que você coloque tarefas como, por exemplo, parar animações, salvar dados, liberar recursos do sistema. Tudo que for liberado no método onPause deverá ser configurado novamente no método onResume. É muito importante a gente saber isso. O método onStop é chamado quando a Activity não está mais visível para o usuário. O método onDestroy é chamado quando a Activity vai ser destruída. Isso pode acontecer porque ela está sendo destruída ou até mesmo porque outra Activity ela foi reiniciada e está em sua frente. Aqui é um bom lugar para que vocês possam liberar todos os recursos que o seu usuário não está mais utilizando. Isso faz com que a memória do seu aplicativo ela fique mais vazia. O método onDestroy é a última chamada que a Activity vai ser recebida antes de ser finalizada. Aqui, por exemplo, você pode combinar os métodos de criação de limpeza. Se algo é criado no método onResume, você pode limpar no método onPause, por exemplo. Se algo é configurado no método onStart, você pode limpá-lo no onStop. Agora, vamos implementar um projeto em Android e vemos como que funciona cada um desses métodos. Para isso, nós vamos criar um novo projeto Android Studio. Então vamos vir aqui, ó, Start a New Android Studio Project. Vamos escolher uma Empty Activity. Vamos definir
o nome desse projeto como aula activity. Vamos deixar aqui o Android 4.0.3 mesmo e vamos finalizar. Com o nosso projeto criado, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer com que a classe nossa main ela seja estendida da classe activity. Quando nós criamos aqui o nosso projeto, ele cria uma classe estendida da App Compact Activity. Então, no caso, nós vamos trocar para a classe Activity, ok? Além disso, nós vamos implementar os métodos onCreate, onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop e onDestroy. Para isso, bem simples, vamos soltar um espaço aqui entre o método onCreate, lembrando que o método onCreate ele já cria para nós, então a gente não precisamos criá-lo. Vamos clicar com o botão direito na nossa classe, nós vamos vir aqui ó, na opção Generate, gerar. Na opção Generate, nós vamos clicar em Override Methods. Aqui nós vamos escolher os métodos onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop, onDestroy. Selecionei os métodos, vamos clicar em OK. Ele vai criar para nós os métodos onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop e onDestroy. Agora vamos implementar uma mensagem para entendermos e visualizarmos os estados de uma activity. Então a gente já viu que nós podemos, para mostrar uma mensagem para o usuário, usarmos a classe Toast. Então vamos usar a classe Toast aqui. Então, Toast.makeTest. Vou colocar o nosso contexto, no caso vai ser exatamente essa activity, então getApplicationContext. Vou colocar aqui a minha mensagem, então entre aspas duplas, nós vamos colocar aqui método onCreate. onCreate. E vírgula, nós vamos colocar aqui o tempo que ele vai aparecer na tela para a pessoa. Então a gente pode escolher lá o length e o short. Vou colocar o short. E por fim, vou pedir para que essa mensagem apareça. Então, show. Aqui, quando a nossa activity ela for inicializada, ele vai chamar essa mensagem a aparecer para nós. Vou implementar a mesma coisa nos outros métodos. Então, vou vir aqui, vou selecionar a minha linha aqui, vou copiar, Ctrl C, e vou colocar aqui nos outros métodos. Então, aqui no onStart, vou colocar aqui método onStart, vou colocar aqui no Restart, método Restart, vou colocar aqui no método onResume, método onResume, no Pause, Ctrl V, onPause, colocar no método onPause, onPause e no método onDestroy, onDestroy. Ok? Vamos agora no nosso arquivo XML, só para que a gente possa visualizar o que nós temos aqui na nossa interface gráfica. Então, aqui está no Hello World, eu vou colocar aqui, vou só trocar o Hello World, vou colocar aqui, em vez de Hello World, vou colocar ciclo de vida da Activity. Muito bem. Vamos rodar para a gente ver o que acontece
quando a gente implementa os métodos onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop e onDestroy. Olha só, quando aparece para nós a Activity, ele chama o método onCreate, onStart e onResume. Quando nós, por exemplo, tiramos essa Activity do primeiro plano, vamos ver que método que ele chama. Então vamos tirar ela aqui de primeiro plano, olha lá, onPause. Então ela está pausada. Agora vamos chamar aplicativo novamente. Então vou vir aqui, vou chamá-la novamente, olha, onCreate, onStart, onResume. Tirei ela da minha aplicativo, olha só, onPause. Então eu coloquei ela em segundo plano. Vou voltar ela novamente, onRestart. Ele reinicia a nossa Activity. Muito bem, uma coisa muito importante que eu deixei de falar para vocês, quando foi criado os métodos onStart, onRestart, onResume e assim por diante, e foi criado também a linha de código super.onStart. Isso porque ele faz isso para que a gente não precisa implementar novamente todas as funcionalidades no método onStart, onRestart e assim por diante. Então ele chama o método construtor dessas classes com o código super.onStart, pegando todas as funcionalidades, todas as implementações que já foram feitas nesses métodos. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o ciclo de vida das Activities e já implementamos os nossos métodos onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop e onDestroy, vamos aprender a como navegar entre as Activities. Para isso, acessem a nossa próxima videoaula. Abraço e até mais!